Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, Ian. Podemos começar? Boa noite, Suzy. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Rosana. Boa noite a todo mundo que nos assiste. Estamos aqui hoje para mais um evento patrocinado pela OAB Campinas, através de suas comissões hoje de Direito Tributário e Estudos em Franchising, hoje com o evento Aspectos Tributários Relevantes no Setor de Franquias. É um tema bastante interessante, conturbado, e que vira e mexe retorna ao radar dos advogados e dos empresários que atuam também no setor. Vai ser muito produtivo poder compartilhar com vocês esse debate hoje. Primeiro, eu quero agradecer à OAB Campinas por tornar sempre esses eventos possíveis. Faço isso na pessoa da presidente doutora Luciana Freitas. Quero agradecer também à Secretaria da OAB Campinas, por nos assessorar sempre tão bem nos momentos que antecedem os eventos, na elaboração das artes. Faço isso através da Carolina e da Andresa. Quero agradecer à doutora Suzy Gomes Hoffmann por ter aceitado participar com a gente desse evento. A doutora Suzy é referência por onde passa no direito tributário. É uma honra e um prazer poder conversar com você hoje aqui, Suzy, e ouvir e aprender sobre algumas questões tributárias no âmbito do franchise. Eu faço os meus agradecimentos à doutora Rosana Oliveira por nos agraciar hoje com sua presença e sua colaboração nos debates tributários. E, sem dúvida, também ao doutor Eduardo Franco Bueno, um grande colega, extremamente especializado no franchising e atualmente vice-presidente da Comissão de Franquias da OAB. Eu também não posso deixar de agradecer, claro, aos que nos assistem e que estão dedicando uma parte do seu dia, o início da noite, para contribuir com o que eu acho que é a maior finalidade das comissões da OAB, que é estimular o estudo sobre os temas específicos que cada uma delas trata, Com isso, eu passo a palavra, então, à doutora Suzy, que é a presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB de Campinas, para que ela possa também tecer suas palavras representando a comissão. Boa noite a todos. Eu queria, primeiramente, agradecer à OAB Campinas, na pessoa da nossa presidente, doutora Luciana. Agradecer muito ao Ian Oliveira de Assis, que é o presidente da Comissão de Franchising, que procurou a nossa Comissão de Direito Tributário para fazer essa interlocução, essa intersecção, que eu acho que é sempre tão importante, os vários ramos do direito que vão se conversando e se encontrando, e disso isso sempre traz resultados muito bons. Primeiro que a gente conhece outras pessoas e depois que a gente pode trocar muitas ideias. Eu queria cumprimentar o José Eduardo Franco Bueno, a Rosana Oliveira, que vão participar hoje conosco desse debate. Agradecer a Maria Daniele, que é a secretária da nossa comissão, porque ela faz as coisas acontecerem, então é sempre muito bom trabalhar com ela, a toda a equipe da OAB Campinas e a todas as pessoas que nos assistem. Realmente, para nós, da Comissão de Direito Tributário, é um prazer estar aqui. A Rosana conhece muito também dessa parte tributária das franquias, então tenho certeza que nós vamos conseguir fazer um bom diálogo hoje, trazendo aqui a nossa experiência, porque nós duas, a gente advoga na área, temos como clientes empresas dessa área, e assim a gente consegue, trazendo essa experiência, acho que dar dicas e trazer algumas luzes aí para dúvidas que os advogados, o pessoal que milita nessa área, pode ter nessa seara tributária. Então, Ian, agradeço mais uma vez o seu gentil convite e nos proporcionar essa 1 hora aí que nós vamos ter, tenho certeza, de ótimos diálogos. Vai ser muito bom. Bom, o evento hoje a gente organizou em 3 momentos diferentes. O primeiro, a gente vai fazer uma recapitulação rápida do cenário do franchising no Brasil hoje, vai tratar rapidamente da COF, do contrato, mas o foco principal são as remunerações inerentes ao contrato de franquia, já que são elas que desencadeiam ou são os fatos geradores da tributação, que é o assunto de hoje. Em seguida,
vão ser abordados aspectos tributários específicos do setor de franquias, passando pelo regime tributário, enquadramento das empresas do ramo, análise de alguns casos, jurisprudências e abertura para debates. E, no final, a gente vai abrir para perguntas que podem ser feitas pelos espectadores através do chat. Tá? Bom, eu vou trazer alguns dados só para a gente entender a dimensão do franchising no Brasil hoje, que foram tirados da ABF, da Associação Brasileira de Franchising, em relação ao ano de 2021, tá? O ano passado. Em 2021, o setor faturou 185 bilhões de reais, isso representa 2,13% do PIB, né? O que é bastante, se a gente for pensar para um setor só de franquias. O PIB foi de 8,7 trilhões e, para se ter uma ideia de comparação, a maior fatia do PIB, que é o agronegócio, que a gente sabe o volume dele no Brasil, foi 27,4, 10 vezes mais, o que, na minha opinião, já é uma boa referência para o setor de franquias. A explicação do porquê que o franchise se desenvolve tão bem, na minha opinião, ela passa pelo próprio conceito da relação franquias, que é uma relação de ganha-ganha, né? Onde o franqueador ele pode expandir sua atuação, aumentar o mercado consumidor, com um investimento muito mais razoável, muito menor do que ele faria se fosse organicamente, além de diminuir risco de negócio, e passa a ser compartilhado com a rede de franquias. E um ponto positivo para ele é que ele ainda consegue ter determinado controle sobre os padrões de marca, padrões de comercialização de produto, prestação de serviços, isso no viés do consumidor final. E as vantagens do franqueado é que ele aproveita de uma marca já conhecida no mercado, de um modelo de negócio já testado, bem sucedido, teoricamente, tem acesso ao know-how do franqueador, suporte, treinamento, assessoria técnica e mediante remuneração, e são as remunerações que a gente vai tratar adiante. Tá? E as remunerações são os pontos relevantes hoje, porque elas que desencadeiam a tributação, como eu falei lá atrás. Tá? Mas antes de tratar delas, eu acho legal falar da questão do contrato de franquias como contrato híbrido, que foi o que possibilitou a discussão de longa data sobre a incidência ou não incidência de ISS sobre os royalties, que é um dos temas que vai ser tratados a seguir pela doutora Suzy e pela doutora Rosana. Né? O contrato de franquia ele é considerado híbrido porque ele é o resultado de uma junção, de uma coordenação de dois contratos diferentes, que é o contrato de licença e cessão de uso de marca, de ativos intangíveis, como o próprio know-how que a franqueadora desenvolve e passa ao franqueado. E o segundo é um conjunto de prestação de serviços, propriamente dito, que envolve toda a assessoria do franqueador ao franqueado, seja controles de estoque, custos, treinamento de pessoal, assessoria. Então, ele é composto tanto por um contrato de cessão de direitos como um contrato de prestação de serviços. Sobre as remunerações específicas, então, do contrato de franquia, a primeira coisa que a gente precisa estabelecer é que elas precisam estar previstas na circular de oferta, na COF, na circular de oferta de franquias, que é o documento principal da lei de franquias e que precisa ser entregue ao franqueado por no mínimo 10 dias antes da assinatura do contrato ou de qualquer outro documento vinculante. A COF, ela é o documento que tem como fundamento principal o que a gente chama de full disclosure, que é o dever do franqueador em divulgar com clareza, com realidade, os dados empresariais da franqueadora, né, como situação legal das marcas, situação financeira da franqueadora, investimentos necessários para a abertura da unidade franqueada, inauguração,
e ela trata também da obrigatoriedade da divulgação dos valores que serão gastos pelo franqueado, tanto no início quanto ao longo da relação de franquias, né? A gente tem a taxa inicial de franquias, que é o pagamento inicial feito para ingressar no sistema de franquias efetivamente, e serve para remunerar a assessoria de ponta na escolha do ponto, treinamento inicial do franqueado, elaboração de layout da loja, enfim, uma série de atividades iniciais que devem ser remunerados por isso, mas devem também constar na COF quais são as contraprestações dessa remuneração inicial, né? A COF deve prever também as remunerações periódicas, que são basicamente o que a gente chama de royalties. Normalmente é um percentual do faturamento bruto do franqueado, mas que pode ser também um valor fixo mensal ou um percentual sobre as compras do franqueado que o franqueado faz mensalmente nos fornecedores homologados, por exemplo, dependendo da estrutura do sistema de franquia. Aqui, quando a lei de franquias estabelece que precisa ter informações sobre todas as remunerações periódicas, ela trata também aqui de remunerações a terceiros, que a gente estaria falando de sistemas, aquisições obrigatórias de fornecedores homologados, mas esse não é um assunto relevante para o tema de hoje, eu vou deixar superficial, tá? Além disso, das remunerações periódicas, taxa inicial de franquias, a gente tem a taxa de renovação de franquias, que o contrato pode prever, que é normalmente uma taxa inicial de franquia no valor à época da renovação, ou taxa de transferência ou sucessão, pode ou não ser cobrado do franqueado quando ele precisar ou entender se é necessário ceder a terceiro o contrato e a franqueadora precisa anuir, né? O último ponto que eu acho importante tratar é o fundo de propaganda, que, em pese não ser uma remuneração especificamente da franqueadora, é uma contribuição, efetivamente, que a rede de franquias deve fazer para o fundo, com o intuito, esse fundo pode ser gerido tanto pela franqueadora como por uma associação específica criada para gerir o fundo de propaganda, e serve para custear marketing de toda a rede, campanhas publicitárias, propagandas, enfim, a divulgação da rede como um todo, né? Eu acho que em relação às remunerações, são as informações que eu queria trazer, não quero me estender mais também. Eu acho que eu posso passar a palavra para o doutor Eduardo, para ele complementar se achar necessário, ou então passar a palavra para a doutora Suzy e Rosana, para que elas possam discorrer sobre questões tributárias, que são os assuntos efetivamente da noite. Eu ouvi atentamente aqui tudo o que você falou. Você disse muito bem sobre a lei de franquia, sobre a COF, sobre o contrato de franquia e sobre as taxas, né? Talvez uma taxa aí que a gente pode incluir aqui, né, que muitos franqueadores cobram também, seria uma taxa de manutenção do sistema. Mas eu entendo que isso é algo que a gente pode deixar talvez mais depois ali para as questões, e eu passo agora então para a doutora Suzy, né, começar a apresentação dela. Obrigada, Ian. Obrigada, Eduardo. Eu vou falando, eu com a Rosana, a gente vai dividir a mesma apresentação de slides, e, Rosana, fica à vontade também para ir falando junto comigo mesmo na questão federal, que a gente dividiu, que eu vou falar mais a questão federal, e a Rosana mais o tema do ISS, que são dois temas, né, tributários muito relevantes. Agora, que são elas, eu tenho que conseguir partilhar a tela. Vamos ver se eu vou conseguir. Foi, né? Sim. Então, a gente vai falar de tributação sobre franquias. É importante lembrar, né, e o Ian já falou isso,
que existe uma legislação que trata sobre franquia. Essa legislação, para fins tributários, ela acabou sempre causando muita dificuldade, porque o sistema tributário já é complexo e a franquia, né, o franchise em si também é um contrato complexo, porque ele nunca prevê um único objeto, né? Então, a franqueadora ela vai ceder, né, o nome dela, o formato, o know-how, mas normalmente ela vende um produto pela própria empresa dela ou por alguém do grupo, ela vai exigir que os franqueados comprem esse produto, que adquiram um determinado serviço, e aí a gente começa a ter as dificuldades sobre saber qual é a natureza jurídica de tudo isso que a franqueadora vai receber. Qual é a natureza jurídica do que a franqueada paga e do que a franqueadora vai receber, e isso pode causar uma diferença muito grande no momento da tributação. Então, o franqueador ele sempre vai ceder os direitos de uso dele, e o franqueado ele sempre vai prestar o serviço em que ele usa o nome já conhecido naquela prestação de serviço da franqueadora, ou vai vender um produto que já é conhecido, e como o próprio Ian disse, isso é uma facilidade para o franqueado, porque ele não tem que desenvolver o nome ou necessariamente desenvolver um público, porque o público já vai conhecer. Mas isso não é tão importante assim nesse momento para a questão tributária. O que a gente acha importante nesse momento é vocês entenderem como essa divisão das naturezas jurídicas do que é pago, do que é recebido, pode ter uma interferência quando a gente fala no regime tributário. A gente tem que lembrar também que a legislação tributária já prevê a franquia como um serviço prestado, né, pelas franqueadoras, e esse valor ele está sujeito ao ISS. Isso a Rosana vai falar depois. Foi uma briga muito grande, que durou anos, né, e que chegou aí ao seu final há uns 2 anos atrás, numa decisão do Supremo, entendendo aí que o ISS incide sobre esses valores recebidos a título de franquia. Na questão do regime tributário, nesse momento a gente vai dar um enfoque maior para a franqueadora do que para o franqueado. Por quê? Porque normalmente, como a gente falou, a franqueadora ela vai cobrar royalties e ela vai vender produtos, ou ela também presta outros serviços, ou ela vende produtos, ou a franquia dela é de um serviço, mas para o franqueado prestar esse serviço, a franqueadora presta outros serviços que são treinamento e tudo mais. E como que a gente... onde essa natureza jurídica desses serviços vai influenciar na hora da tributação. Esse impacto, ele é maior, muito maior, quando a gente fala no lucro, quando a empresa está no lucro presumido. E eu posso falar para vocês que a grande maioria, eu não tenho um número, né? O Ian já falou de um grande número hoje do PIB, que é o franqueador ou franqueado, mas a gente tem hoje um grande número de franqueadores que estão no lucro presumido. A gente teria 3 sistemas de apuração do imposto de renda, né? Vamos dizer assim, que é o Simples envolve outros tributos, inclusive o ISS, PIS, COFINS, mas é um limite muito pequeno. Ele o limite anual de faturamento o limite é de 4.800.000, então algumas franqueadas conseguem estar no Simples, mas acontece que o Simples, quando a empresa está chegando já nesse limite de 4.800.000, ela já tem uma alíquota maior. Quando você está em prestação de serviço, ela também já vai tendo uma alíquota maior. Então, muitas empresas acabam optando em não ficar no Simples, porque o Simples tem muitos limitadores, como, por exemplo, para ter outra sociedade, juntar, se você for sócio nas 2 empresas, com mais de 10% em cada uma, o faturamento das 2 se une para chegar nesse 4.800.000, e aí vai tendo também uma série de restrições. O lucro presumido, ele tem como limitação o faturamento de 78 milhões ao ano,
E o lucro real é para todos que estão acima de 78 milhões ou que querem fazer essa opção. Então, quem fatura no ano até 4 milhões e 800, pode decidir entre estar no simples, entre estar no lucro presumido e entre estar no lucro real. Quem fatura até 78 milhões, tirando alguns casos específicos, como bancos, empresas que exploram todas as questões financeiras, elas não podem entrar no lucro presumido, mas, de uma maneira geral, aqui no nosso ambiente, todo mundo vai poder, faturou até 78 milhões, pode estar no lucro presumido. De uma maneira geral, é melhor estar no lucro presumido. Por quê? Porque a apuração é mais simples e, normalmente, porque o lucro real ele vai acabar dando uma carga tributária maior. Eu vou tentar colocar um pouco isso. Quais são as principais diferenças entre o lucro presumido e o lucro real? Então, no lucro presumido, existe uma base, como o próprio nome diz, presumida de lucratividade. E é aqui que vai começar a ter uma super diferença na natureza jurídica do que a franqueadora recebe. Porque essa alíquota, ela começa com 1,6 e ela termina em 32, né? Para o imposto de renda, e 12 ou 32 para contribuição social sobre o lucro. Então, veja que a diferença é muito grande. Então, se eu sou uma franqueadora que o meu negócio é vender produtos, por exemplo, se eu sou uma franqueadora de cosméticos, eu estou no lucro presumido, tudo aquilo que eu vender, que for da minha produção, vamos dizer que está tudo na minha mesma empresa, Suzy Cosméticos S.A., tudo aquilo que eu vender, a minha base presumida, que é sobre essa base que vai incidir tanto o imposto de renda como a contribuição social sobre o lucro, ela vai ser uma base de 8%. Então, se eu faturei 100 mil, eu vou oferecer para a tributação 8 mil, e sobre esse 8 mil, eu vou aplicar 15 mais, que vai dar aqui uns 34%, né, 25% de imposto de renda e 12% de CSL. Só que, se eu tiver prestação de serviço ou cessão de direito, essa parcela eu tenho que oferecer com a base presumida de 32. Então, você vai falar assim, então eu vou tentar diminuir meus royalties, né, se eu sou uma franqueadora que vendo produtos, e aumentar o valor que eu ganho em cima dos produtos. É aqui que a gente fala que tem que começar a prestar atenção, porque aqui realmente se tem um perigo muito grande, tá? Então, enquanto no lucro real, a base, o seu lucro é presumido, Suzy, se no final do ano eu perceber que eu tive prejuízo, não tem jeito, todo primeiro pagamento que fizer no ano e já colocar que optou pelo lucro presumido, vai ter que seguir isso para o ano inteiro. Mas e se em outubro eu estourei, eu faturei 80 milhões. Ano que vem, você obrigatoriamente tem que passar para o lucro real. Então, no lucro presumido, eu tenho para o IRPJ, para o cálculo do IRPJ e da CSL, um cálculo sobre uma base presumida. Então, o IRPJ tem uma alíquota de 15%, que depois ela pode subir 10%, e para a CSL a alíquota de 9%, lá estava 12%, mas acho que tinha um erro. E uma coisa que faz muita diferença é que quando se está no lucro presumido, se paga um PIS/COFINS cumulativo na alíquota de 3,65%. Não faço entradas e saídas, pago 3,65% sobre o faturamento como um todo. Já no lucro real, você vai fazer uma apuração certinha de todas as receitas que entraram e todos os custos e despesas que a empresa teve. E aí, de novo, vão ter as alíquotas de 15% mais 10% e depois de 9% da CSL. Então, os mesmos 34%, que pode ser numa base em que eu tive um lucro de 10%, como eu posso ter tido um lucro de 50%. Mas, além da conta do PIS, do imposto de renda e da CSL, tem que pensar no PIS e na COFINS, porque, obrigatoriamente, eles vão ser não cumulativos, eles vão para uma alíquota de 9,25%.
em que você pode se creditar de uma série de bens e serviços que foram adquiridos. Mas, normalmente, não vale a pena. Tá? Então, essa conta tem que ser muito bem feita. Qual que é o ponto de atenção maior, então, aqui? É o correto enquadramento das receitas de vendas de produtos, da prestação de serviços e do recebimento dos royalties. Então, e depois eu vou até passar já o caso que eu advoguei, que é conhecido, que é o caso Wizard, que teve o seu julgamento no Tribunal Administrativo. Por quê? Porque o Fisco Federal, ele falou assim, não, o que você está alegando, Wizard, que você cobra de royalties é muito pouco, porque, na verdade, toda a sua receita está vindo da venda de livros. Mas, na verdade, você dá treinamentos, tem um know-how em cima deste método, e praticamente nada disso está sendo cobrado. O que o Fisco fez? Ele falou assim, olha, eu não vou aceitar que você está colocando o seu faturamento, porque, veja, a lei possibilita isso. Eu posso ter uma mescla de faturamento que venha tanto do royalty, como de prestação de serviço, como de comércio de produtos. Isso é muito normal. E aí, na contabilidade, vai se apontando a natureza de cada uma dessas receitas e aplicando as alíquotas para a base presumida. Então, aquilo que eu vendi de produtos, eu vou colocar como 8%, aquilo que foi prestação de serviço ou cessão de direito, 32%. Então, dentro de um planejamento tributário, é mais inteligente que a franqueadora jogue o maior valor a ser recebido como produto. Mas qual é a cautela que ela deve ter? Ela não pode colocar tudo como produto, mesmo que na área de atuação, que era, por exemplo, na área do ensino de idiomas, não se costumava cobrar royalties, mas o Fisco Federal não aceitou isso. Falou assim, bom, mas você embute esse royalties de alguma maneira. O que aconteceu no caso da Wizard foi que a fiscalização, como ele não conseguiu chegar a qual que seria esse valor, ele pegou todo o valor, toda a receita da Wizard e entendeu que era royalty. E cobrou a diferença de 8 para 32. Em razão dessa falta de aplicação de um royalty razoável, e o grupo Wizard venceu praticamente 80% das autuações. Então, quando houve o julgamento, o que os julgadores disseram? Olha, a fiscalização poderia ter visto no contrato de franquia há um mínimo que o franqueado tem que comprar por mês, então, nesse mínimo, eu vou calcular que está o royalty embutido. Porque no caso da Wizard, em específico, ela começou o trabalho dela, a Wizard surgiu antes da lei das franquias. Então, quando veio a lei das franquias, ela quis cobrar os royalties, os franqueados entraram com uma ação por meio de uma associação e houve um acordo para não cobrar os royalties. Então, como é que ela trabalhava no mercado? Ela cobrava realmente uma taxa de franquia quando o franqueado entrava, mas não cobrava mensalmente. E aí o Fisco foi e fez diligências com vários franqueados, disse, de vez em quando vocês recebem treinamento? Ah, recebemos. Deixa eu olhar aqui o contrato. Realmente, você tem que comprar esse número mínimo de material didático por semestre? Ah, eu tenho. Bom, então tem um royalty embutido aqui, tá? Mas, na verdade, o grupo foi vencedor porque a fiscalização cometeu esse erro. E uma coisa que a gente até estava comentando quando a gente estava preparando aqui essa apresentação é que é tão maluco essa coisa toda da receita e tudo mais, porque a empresa, né, a Wizard, ela se apresentava, quando você vai colocar o seu KNAI, você tem que colocar como o seu maior faturamento. E aí o maior faturamento era a venda a varejo, né? Um comércio a varejo. E aí eu fiz comigo assim, bom, mas você é franqueador, você não é comerciante. Bom, mas o meu faturamento está me dando isso, e o meu contrato social diz isso. Então, é muito importante
sempre que a tributação, quando se for olhar qual é a natureza jurídica, que se olhe isso, né? E para o franqueado, eu também aconselho que ele olhe também essa parte no contrato, porque ele pode até questionar o franqueador, falar, olha, mas se não está com algum royalty embutido aqui, eu não vou ter algum problema com relação a isso, né? Por isso que é muito importante trazer essa natureza efetivamente. Então, aqui tem uma explicação, né, desse caso que eu acabei de falar, que o CARF entendeu ser indevida essa pretensão do fisco de cobrar tudo, porque aí o fisco foi faminha, né? Ele quis cobrar tudo. E esse foi o grande erro. Porque, assim, você podia até, alguns falaram, não, mas no material didático, no livro, tinha ali uma metodologia embutida. E a gente, né, falava assim, mas e na Havaiana, que você compra o nome Wizard, que o franqueado compra para vender para o aluno, né? Qual é a metodologia que tem no chinelo, que tem na bola, que tem na camiseta, né? Então, tudo isso ficou muito... foi muito discutido, eu vou falar assim, foram ações que foram por diversas vezes julgadas no CARF, com uma ampla discussão. Então, para quem está no lucro presumido, com a experiência que eu tive nos últimos casos, os primeiros casos foram super bem defendidos pelo Dr. Minatel, e depois os últimos casos foi pelo meu escritório, foram casos duríssimos, porque ao mesmo tempo que os julgadores falavam, a fiscalização também quis cobrar muito, ela também falava assim, mas também é óbvio que tem um serviço embutido aqui, que tem um know-how transmitido, que não é só esse valor pequeno, sim, pequeno entre aspas, né? Pequeno depois do montante que você vê, quando o franqueado entra. Então, são realmente questões que devem ser sempre muito consideradas e que realmente vai dar uma diferença. O franqueador, ele vai ter uma vontade de jogar tudo no 8%. E teve um caso também, que eu costumo falar, que eu acho que foi o Boticário, que foi autuado aí ao contrário, porque ele cobrava bastante royalty, e acho que foi o estado do Rio Grande do Sul, eu não me lembro qual foi, que cobrou, falou, não, você está cobrando muito barato os seus produtos. Né? Você está jogando uma parte muito grande para royalty e o mercado não trabalha, sei lá, com 20% de royalty. Eu não sei o final dessa história, mas eu lembro que a gente alegava isso nas nossas defesas, esse caso do Boticário, como a perspectiva da fazenda, se ela é estadual, se ela é municipal, se ela é federal, pode ser diferente. Mas o que para nós, no direito, e com essa experiência muito grande que eu tenho de ter sido julgadora do CARF há muitos anos e advogada, é que se for estabelecido no contrato entre franqueador e franquia um valor, olha, 10% das vendas, 5% das vendas por isso, por aquilo, é muito difícil o fisco desconstituir esse critério que foi estabelecido a priori, antes de qualquer fiscalização e já nessa relação contratual. Bom, feitos esses esclarecimentos, agora eu vou passar para a Rosana, e Rosana, eu vou passando aqui, porque eu que estou aqui com o poder dos slides, e a Rosana vai falar sobre todo o embrólio que foi o tema do ISS. Bom, boa noite. Então, coube a minha missão aqui de trazer a questão da jurisprudência no judiciário, né, que a questão, não somente no CARF, ela chegou também ao STF, não na mesma situação, mas numa questão sobre o ISS, que foi o que o doutor Ian comentou lá no início. Esse debate dos contribuintes com o STF foi justamente porque eles queriam alegar a inconstitucionalidade, eles alegaram, né, a inconstitucionalidade da incidência de ISS-QN sobre a taxa de royalties. E a demanda foi tão grande que o tema acabou se tornando, acabou virando uma repercussão geral no tema 300, que diz que seria, debatendo justamente se seria constitucional ou não a incidência do ISS-QN nos contratos de franquia, com base no que prevê o artigo 156, inciso 3, da Constituição Federal, e também à luz da Lei Complementar 116, de 2003, que já prevê na sua lista de serviços justamente o contrato
né, a franquia, o franchising, e também a cessão de direitos nos contratos de franquia em outro item, que é o 1004. O tema de repercussão geral, que foi o leading case, que foi de uma associação de empresas de alimentos, né, de fast food, foi no recurso extraordinário 603.136, que o julgamento já se encerrou em maio de 2020 e transitou em julgado no ano passado, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes. E o que o Gilmar Mendes ele trouxe, né, que eu acredito que sejam os pontos importantes aí nesse julgamento, que é justamente onde ele conseguiu esclarecer e firmar o voto dele, pela constitucionalidade da incidência do ISS. Justamente já partindo da nova lei de franquias, que foi publicada em 2019, que é a Lei 13.966, e o que ele disse? Que a nova lei ela não alterou, né, o conceito dos contratos de franquia, que justamente eles têm por princípio serem complexos, né, serem híbridos, como o doutor Ian explicou. Eles não são simplesmente um contrato em que se tem um segmento definido, né? Essa complexidade ela se baseia em ter obrigações de dar e obrigações de fazer concomitantemente, né, dependendo do tipo do negócio, né, que a franquia se propõe. Então, não se trata apenas, né, de uma simples cessão de direitos do nome, da marca, do produto, mas que ela pressupõe, sim, uma prestação de serviços que está intrínseca à cessão de direitos, né, que acabou ocasionando a taxa de royalties, e que essa prestação de serviços, que é intrínseca aos contratos de franquia, elas são passíveis de incidência de ISSQN, como a própria Lei Complementar 116 já prevê. Ele, inclusive, coloca, né, o ministro, que o contrato de franquia entre franqueador e franqueado pressupõe que o franqueador ele vai colocar um esforço humano, né? E esse esforço humano ele entende como uma forma de serviços para que aquele contrato se realize. Então, ou seja, ele diz tem uma obrigação de fazer. Existe um serviço ali definido, né? Porque o franqueador ele vai gerar uma utilidade, um benefício para o franqueado ao ele levar os produtos da franquia, né, para o mercado, né? Que é justamente o que a relação jurídica deles já pressupõe. Ele ainda traz, né, outros pontos também importantes, acho que está no outro slide, que nesses contratos de franquia não tem uma distinção clara do que é uma obrigação de dar e de fazer. Então, quando eles dizem, não, o royalties não incide ISSQN, então não é possível afirmar isso, porque justamente por essa complexidade, por esse misto de atividades que o próprio contrato de franquia traz, não dá para distinguir uma atividade da outra e dizer não há nenhuma obrigação de fazer. Ela, com certeza, tem uma obrigação de fazer por parte do franqueador, né, que o foco fica todo no franqueador. E que esse mix, né, de atividades classificadas, inclusive, como atividade meio e fim, que era uma das alegações dos contribuintes, né, inclusive eles, nos recursos, né, do contribuinte, eles diziam que, citando julgados anteriores do STF, de que, no passado, o STF julgou que a atividade meio não podia ser definida no contrato para fins da tributação. E no caso dos contratos de franquia, esse ponto da atividade meio ou fim, ela não é relevante, que sendo a atividade meio ou a atividade fim, né, uma prestação de serviços, elas caminham juntas, né, e elas estão ligadas, né, umas às outras, justamente por essa característica da complexidade do contrato, e que, sendo atividade meio ou fim, essa prestação de serviços, com certeza haverá a incidência do ISSQN. Né, por fim, né, os contribuintes até recorreram dessa decisão, né, que foi publicada em 2020, tiveram 3 embargos de declaração de 3 associações grandes, e os 3 embargos de declaração pedindo a modulação dos efeitos foram rejeitados, porque não haveria por que se modular efeitos se a decisão é constitucional, deve incidir desde sempre, né, na lei antiga e na lei nova,
e, inclusive, uma dessas empresas acabou sendo multada pelo STF por ter recorrido de uma decisão que já sacramentou que a tributação do ISS-QN ela deve ocorrer. Né? Então, desse julgamento, a conclusão foi o quê? Que essa combinação de várias modalidades de atividades que o contrato de franquia ele tem como pressuposto, como parte dele, ela não, como o próprio ministro disse, não é uma simples cessão de direitos, porque ela tem o licenciamento da marca, ela traz como, por exemplo, em muitas das franquias, a necessidade de treinamentos, né, desse benefício para os franqueados de ter um treinamento daquele produto para poder apresentar aquele produto como ele deve ser levado ao mercado, uma assistência técnica que só o franqueador, né, na maioria das vezes, pode prestar para auxiliar os seus franqueados, e algumas outras modalidades de serviços que vão ser intrínsecas ao negócio da franquia e que, sendo serviço, se enquadra na regra matriz de incidência, né, que define o que é serviço e que define que sobre esse serviço deve haver incidência de ISS-QN, sim. Né? Então, os contribuintes não foram vitoriosos, né? Mas o que ficou de mensagem aqui, como a doutora Suzy até comentou aí na questão da tributação, e que ela vai comentar também na parte da contabilidade, que as franqueadoras tenham muito definidas as suas receitas de uma forma segregada, para que também consigam tributar pelo ISS-QN aquilo que realmente é serviço, né? E não como no caso do Wizard, de embutir um no outro, né? Que eles consigam ter uma razoabilidade, segregar as receitas e aquilo que for serviço realmente seja tributado pelo ISS-QN e o que for fornecimento de produto, né, que não é serviço, possa ser tributado da maneira correta, pelo ICMS e tudo mais. Então, acho que essa é a mensagem. Doutora Suzy, tem algum complemento? Não, acho ótimo, Rosana. E, assim, é interessante perceber como o próprio julgamento sobre o ISS no Supremo, ele traz uma visão parecida com a da Receita, né? Fala assim, olha, não adianta, existe aí um know-how, existe uma prestação de serviço, existe uma assistência técnica que ela é íncita, né, aos contratos de franquia. E, infelizmente, aí é que os contribuintes eles estavam animados, porque, por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendia que não podia incidir, mas por causa daquela dicotomia, né, entre obrigação de dar e de fazer, que não seria só uma obrigação de fazer, tá? Mas, enfim, isso acabou sendo superado, neste caso, né? Então, essa aqui é a neste questão. caso. É porque existe uma discussão grande se o Supremo superou de vez ou não essa divisão entre obrigação de dar e de fazer. Mas, enfim, como a gente já falou bastante, eu queria, antes de passar para eventuais perguntas, falar um pouquinho sobre o fundo de propaganda, porque esse é um tema sempre muito recorrente, né, que a gente sempre responde muitas dúvidas sobre isso. Por quê? Porque esse fundo de propaganda, ele está previsto em lei, e ele normalmente está previsto nos contratos, que é um valor que os franqueados vão repassar para a franqueadora, e aí depende muito do contrato, às vezes essa gestão desse valor de publicidade é feito em conjunto, às vezes é feito só pela franqueadora, mas é certo que é um valor que vai para, muitas vezes o franqueado paga para a franqueadora, mas não é um valor que a franqueadora recebe como contraprestação de um serviço ou pelo pagamento de algum produto que foi vendido ou a título de royalty. Não, ele tem uma outra natureza. Ele é como se fosse uma nota de débito, né? Só que o que acontece? Qual que é o problema? Eu já tive clientes que foram fiscalizados, todos os nossos clientes que foram fiscalizados não tiveram atuação. Por quê? Porque a contabilidade conseguia provar para o fisco que esse valor ele estava trabalhado na contabilidade como valores de terceiros, né? E que esse valor era usado especificamente para despesas com propaganda. Então, normalmente, o franqueador, ele coloca, vamos dizer, 1.000, e cada franqueado põe 100, vamos colocar assim, e aí forma 2.000, e esses 2.000 é usado para fazer, sei lá, agora com as mídias sociais, um post no Instagram, tá? Mas aí tem que ficar claro
né, que o franqueador não reteve o valor desse 100 que o franqueado mandou para ele, tá? O único caso que eu achei no CARF que tem sobre isso, é um caso até interessante, né? Quem gosta, advogado gosta de fofocar e ver o que já aconteceu nos casos outros, é um caso que envolve a rede Habib's. A rede Habib's, ela teve várias autuações, e essa aqui é uma delas, porque eles se dividiam em várias empresas, né? Então, eles têm a franqueadora, aí tem que tem a franquia master, aí tem a que vende o pão, aí tem a que recebe a publicidade, né? Essa verba de propaganda. Então, pelo que a gente pode entender, não posso falar porque eu não sou advogado do Habib's, mas pelo que eu li do acórdão, para esse caso específico, o fisco foi verificar a agência de propaganda. Então, em vez da franqueadora Habib's ela receber o valor para o fundo de propaganda, eu acho que por meio dos contratos, os franqueados mandavam para essa agência, que chama Platina. E aí, essa agência, pelo contrato que ela tinha com a franqueadora, ela ficava com 10% para ela e os outros 90% tinham que ser repassados com os custos da publicidade, para as agências, para os posts, para as propagandas em TV. E aí o fisco questionou, porque ela tinha uma movimentação financeira de, sei lá, vamos chutar aqui, de 10 milhões, mas ela, nos documentos contábeis dela, apresentava uma receita de 1 milhão, porque era só os 10%. E aí ela foi autuada, foi uma autuação muito grande, e ela ganhou recentemente também pelo critério do desempate em favor do contribuinte. Neste caso específico, não se está tratando da natureza do fundo de propaganda, mas da contabilidade, se a contabilidade permitiu ou não a fiscalização, porque o fisco entendeu que não permitia, e aí fez o regime do lucro arbitrado, e os julgadores entenderam, não. Os valores estavam claros, ela nunca escondeu que transitava por ela 10 milhões, e que o que ficava para ela era 1 milhão. Então, a gente não tem uma discussão do fundo de propaganda, mas a gente tem o pano de fundo, né? Mas é interessante ver, porque ele começa, até eu estava vendo os outros processos, de um processo civil, de uns franqueados contra o franqueador, que aí denuncia e fala, e aí vai lá o fisco federal e fiscaliza todas as empresas do grupo. Mas o que eu posso dizer aqui é que existe esse precedente, ainda que seja pano de fundo, que é favorável, mas a importância por exemplo, se a agência de propaganda, ela não, porque aí você entra, quando se opta, né, dentro do conjunto aí das empresas, franqueadora e franqueada, por ter uma terceira, que é ela que vai gerir esse dinheiro, esse valor da propaganda, você entra numa lei específica, que é a lei da publicidade e propaganda, em que traz essa possibilidade realmente porque normalmente eles vão receber o valor que eles vão repassar para as TVs e para tudo mais. Só que a contabilidade tem que ela tem que bater na 10ª casa decimal do centavo, né? Eu, como julgador, em termos de PIS/COFINS, a gente já não deu várias vezes a favor do contribuinte, quando eu estava lá. Por quê? Porque o contribuinte ganhava em cima. Ele falava para o cliente dele que a TV tinha cobrado 10, na verdade tinha cobrado 7, e ele ficou com mais 3. Aí não batia o valor da nota que vinha, vamos dizer, da TV, com o que o cliente tinha cobrado. E aí ele cobrava mais 10% em cima. Ele falou assim, bom, se você furou a regra, eu vou cobrar em cima de tudo. Então, fica muito caro esse pedágio. Mas, de uma maneira geral, com relação ao fundo de propaganda, era isso que eu tinha para dizer. Então, agora a gente está aberta, nós estamos abertas às perguntas. Suzy, Rosana, eu vou aproveitar o gancho na decisão do Gilmar sobre o ISS e sobre o fundo de propaganda, porque o Gilmar ele caracterizou no julgado dele a publicidade como uma atividade meio que deveria ser tributada. Ele relaciona como uma das atividades meio do contrato de franquias. E aí, na
no tema, na ementa do tema, efetivamente, ele coloca é constitucional a incidência de imposto sobre serviço de qualquer natureza sobre contratos de franchise, de franquia, né? Então, ele não especificou que era sobre os royalties e não sobre o fundo de propaganda. A minha pergunta fica se, a partir da interpretação dessa decisão, corre-se o risco maior, talvez em ter autuação, não, acredito que sim, porque eles podem se embasar no próprio texto do julgado para autuar. Mas depois, no julgamento das impugnações, isso teria alguma relevância ou não? O fato de ele tratar a publicidade como uma atividade meio e ele não ter especificado no tema que era exclusivamente royalties, e sim, vou puxar aqui rapidinho, ISS sobre contratos de franquia, de forma generalizada. Ele deixou de forma generalizada e ele usou a questão da propaganda como um exemplo. Porém, quando ele fundamenta, ele diz que essas atividades meio, elas teriam que gerar benefícios ao franqueado. Então, eu acho que ele coloca mais esse sentido, né? De quando essa propaganda ela faz parte do contrato de franquia e que, vamos dizer assim, ela faz parte do negócio, né? Aquele produto para ser colocado no mercado. Então, ele está prestando um serviço de propaganda justamente para que o contrato de franquia se realize, né? Então, eu acho que, nesse sentido, acredito que pudesse se enquadrar como um serviço prestado pelo próprio franqueador. Agora, acredito que não seja o caso do fundo, né? O fundo seria outra situação, certo? Foi o que a doutora Assis colocou. Então, seria o ponto relevante, fundamental, seria a contabilidade separada na conta passivo, numa conta exclusiva, né? Tá. Ian, eu vou acrescentar para você que eu acho que também, além da contabilidade, o que tem que estar sempre muito conversado é o contrato com a contabilidade e a realidade, né? Às vezes não é muito fácil. O que a gente vê e aonde os fiscais ficam muito em cima é olhar se na execução daquele contrato não se mudou a natureza jurídica do objeto do contrato e aí, consequentemente, do tipo de receita. Um questionamento sempre recorrente por conta da burocracia que se tem de criar uma associação específica para gerir o fundo de propaganda, quando você pode, e era aceito, né? É aceito, fazer uma contabilidade exclusiva, uma conta exclusiva para esse fundo, gerido pela própria franqueadora. Mas... doutor, eu até vou citar um exemplo, né, até de uma empresa que eu vi de perto, sem ser o fundo de propaganda, tá? A própria franqueadora produziu material de marketing, que era padrão para todos os franqueados, e os franqueados não podiam contratar de terceiros. Vou mandar fazer igual. Tinha que ser comprado, adquirido da franqueadora o serviço. Então, ela prestava internamente o serviço de marketing e produzia aqueles folders, todo o material de apresentação para os franqueados. Então, nesse caso, não era um fundo, né? Ele estava realmente produzindo material e prestando serviço, né? De produzir marketing, as mídias, né? Que deveriam os franqueados ter como uma forma padronizada, né? Então, aí, você não consegue dizer que ele não prestou um serviço, né? Então, é uma atividade meio para atingir o objetivo da venda do produto no mercado. Sim. Aí é uma remuneração específica, não é uma contribuição. Exatamente, é uma remuneração. Ele gerou uma receita, né? Sim. Perfeito, obrigado, viu? Eu acho que o Eduardo tem algumas perguntas, não é uma só, não, né, Eduardo? Eu vi que no chat também tem uma pergunta aqui dirigida para a doutora Suzy já. Exato. O Juliano Pessini aqui já fez algumas perguntas aqui para a Suzy também, mas antes eu queria pegar esse gancho aqui de fundo de propaganda, de uma outra taxa, eu gostaria de ter a opinião aí das doutoras, né, Suzy e Rosana. Porque dentro do sistema de franquia, conforme o Ian já falou e a gente já discutiu aqui, tem esse fundo de propaganda, tem taxa de franquia, tem royalties, mas também tem usualmente uma taxa de manutenção do sistema, né, que hoje em dia praticamente qualquer negócio precisa de um sistema para funcionar, né? Para ter a gestão da unidade franqueada. Então, eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês entendem que seria boa prática para essa taxa de manutenção do sistema, né, para o franqueador.
doutora Suzy quer colocar? Eu acho que eu vou pegar o gancho da doutora Suzy mesmo, que ela disse que o contrato... Cadê a cláusula do contrato que fala que a manutenção tem que ser prestada pelo franqueador? Eu acho que tem que ter previsão disso, né? E se tiver a previsão, vai ser um serviço prestado, né? O que eu acho que dá para fazer, se você tiver treinamento, assistência no sistema, tal, é colocar tudo num valor, num critério, e eu já colocaria também no contrato que esse valor significa a repartição dos custos perante todos os franqueados, num valor presumido. Eu até imagino que para ter essa manutenção do sistema, eles tenham que usar o mesmo sistema do franqueador, eu acredito, né? Porque aí eles vão ser obrigados a seguir a manutenção da própria franqueadora mesmo. Perfeito. E até falando sobre essa discussão aqui do ISSQN, né? Já teve aí movimentações após a constitucionalidade dessa cobrança, né? E a própria BF, ela veio trabalhando isso em algumas capitais, então dá até para destacar aqui Goiânia e São Paulo, né? Onde houve esse movimento para que o ISS não seja a alíquota maior, que é de 5%, ele foi reduzido para 2%, né? Eu gostaria de uma visão de vocês, de como que vocês enxergam, né, esse movimento que vem sendo realizado por algumas capitais com esse incentivo fiscal também. Rosana, quer começar? Eu posso colocar. Eu entendo que agora, né, que eles perderam no tribunal, eles querem reduzir a carga. Então, agora eles vão trazer uma tese de que, para eles, a alíquota mínima seria ideal, né, e não a máxima, né? Então, eu acredito que isso ainda vai ter algumas repercussões, sim. Porque agora acho que a tese da não incidência eles não vão conseguir debater mais, né? Porque isso já tá até definido, transitado e julgado. Então, agora eles vão tentar essa outra vertente de tentar reduzir a carga tributária. Mas aí tem sempre a dificuldade, porque hoje, até para o legislativo, o executivo sancionar, ele tem que ter a contrapartida porque não pode parecer uma renúncia de receita, né? Então, é para atrair mais gente, né? Por que que isso acontece? Então, não é uma luta fácil. Eu acho assim, que se tem alguma cidade que já estava desde que começou, pois 2%, beleza. Mas, por exemplo, Campinas, 5%, reduzir para 2% é praticamente impossível. A não ser que fosse um benefício fiscal, né? Como tem aqui em Campinas para as startups, né? Me parece que tem um benefício fiscal. Então, mas para startup, né? Se a franqueada, então, se a franqueadora for uma startup, tal, mas só nesse sentido. E até uma questão dentro disso, Suzy e Rosana, que eu gostaria também de levantar. Será que se Campinas não se movimentar e também fizer isso, não vai ter uma evasão de franqueadores daqui? Porque Campinas é o berço do franchise, assim, do interior de São Paulo, né? Mas será que, olhando para São Paulo capital, que é 2%, aqui é 5%, será que não pode ter essa evasão também de franqueadores? Pode, mas é que tem essa dificuldade também da caracterização da renúncia. Ele teria que mostrar tudo isso. E aí, lembrando sempre, né, até pelas decisões do STJ, tudo, o franqueador efetivamente tem que sair daqui, né? Ele não pode... Porque se ele for para São Paulo, mas tiver uma filial aqui e a atividade de direção da empresa tiver aqui ou tiver nos 2 lugares, Campinas vai poder cobrar. Então, tem sempre essa dificuldade. Legal. Eu gostaria de ler aqui a pergunta do Dr. Juliano Pessini, inclusive se mais alguém aqui que estiver participando tiver questões, pode levantar aqui. Você queria falar alguma coisa, Ian? Eu queria, antes de entrar só na questão do chat, eu tenho uma dúvida sobre o rebate, que a gente... É uma das formas que existe de remuneração da franqueadora, né? Não pelo franqueado, efetivamente, sem entrar no mérito da moralidade, razoabilidade, não são todas as franqueadoras que fazem, mas o fato é que existe um rebate, que é um desconto concedido pelos franqueadores, por exemplo, aos franqueadores por fornecedores homologados, né? Em razão de atingimento de meta da rede como um todo. Então, o franqueador se beneficia pelo consumo da rede toda, seja através de desconto em lojas próprias dentro da rede, por exemplo,
ou através de uma remuneração em pecúnia que ele recebe por conta de um atingimento de metas da rede como um todo. Então, essa remuneração ela vem de terceiros, alheios ali ao contrato de franquias, e aí a minha dúvida fica como deveria ser registrado pela franqueadora esse desconto, essa remuneração, e qual seria o enquadramento tributário, pensando aí em prestação de serviços, comercialização de produtos, qual que seria o enquadramento tributário dessa receita especificamente? Ela me parece que ela entra como um desconto condicional, né? Ela não é um desconto incondicional, é um desconto condicional. Ele tem uma condição de atingimento de metas, né? Pelo que você disse. Existe entre o fornecedor homologado, que fornece a toda a rede, um contrato que, dependendo do consumo da rede como um todo, o beneficiado é o franqueador e não a rede, né? Entendi. Então, é receita, né? Eu entendo que isso é uma receita que ele vai ter que lançar na contabilidade. Vai ter que lançar como receita, porque ele vai acabar ganhando alguma coisa do fornecedor da rede de franquia, em razão de terem atingido uma determinada meta. Mas isso entra como serviço? Como receita, né? São outras receitas, né? Entra em outras receitas, se eu não me engano. Se ele tiver no lucro presumido, vai ser, acho que, receita não operacional, né? E no lucro real não vai fazer diferença. Faz diferença. Porque sempre vai ser 34. O que acontece é que tem uma discussão tributária que não envolve nem franqueador, envolve todas as empresas. Quando é desconto condicional e quando é desconto incondicional. E desconto incondicional não teria incidência de PIS e COFINS, mas você tem que ter vários critérios e tudo mais. E a Receita já tem vários posicionamentos, aí, soluções de consulta a esse respeito. Mas, pelo que você está descrevendo, me parece que é um desconto condicional, então ele não vai escapar da tributação. Ele vai ter que... É um ingresso, né? Então, entra no grupo de outras receitas. Tá ótimo. Obrigado. Eduardo, se você quiser, então, passar para a leitura das perguntas do chat, fique à vontade. Eu já estou super... Perfeito. O Juliano ele fez uma pergunta aqui direcionada para a Suzy, então eu vou ler aqui. Muitas indústrias têm optado por expandir pelo sistema de franquias e optar de não cobrar royalties e receber apenas sobre os produtos. Se no início da formatação da franquia ficar expresso que as empresas não cobram royalties, nunca tendo cobrado, mesmo assim existe um risco alto, Suzy? Olha, pelo entendimento que foi expresso neste caso que eu fiz parte, né, que eu fui advogada, e estudando, eu acho que existe. Porque, na verdade, e até olhando para o próprio julgamento do ISS, né, eu acho que é melhor oferecer 5% como royalty e ter os outros 95% como produto, do que não oferecer nada, porque você permite que a Receita analise e fique buscando qual é esse critério. Então, eu acho que o risco é alto e que o ideal é ter, sim, um valor como royalty, como cessão de uso, mesmo que nunca tenha sido cobrado, mesmo que isso não esteja para o franqueado, porque às vezes esse nome royalty, eles falam, não quero pagar, mas colocar dentro do contrato que daquilo que for vendido, a franqueadora vai entender que 5% tem a natureza de royalties, e esse 5% equivale aos custos que a franqueadora tem nas manutenções, nos treinamentos, e etc. Não sei se a Rosana concorda, mas é como eu vejo. Concordo, sim. É isso mesmo, que eu entendo também. E outra questão que foi levantada aqui como que fica a situação de uma empresa franqueadora que tenha conseguido a declaração da inconstitucionalidade pelo controle difuso após a decisão da ADIM? Se poderia ser feita alguma cobrança anterior à decisão? Então, aqui eu fiquei um pouco confusa com a pergunta dele, porque as ações todas foram matéria de repercussão geral, né? Então, sobrestadas. Sobrestadas, né? Ficaram suspensas, e aí todo mundo, né, acabou tendo a mesma decisão no recurso extraordinário, né? Que foi o leading case.
Então, eu acredito que essa decisão dele aí não... Agora, se ela foi antes, eu acho assim, que se ela foi É. antes e fez coisa julgada, Antes é, Antes. se ela foi antes, aí eu acho que até a decisão não pode ter cobrança. Depois sim, porque aí o próprio Depois sim. Supremo, apesar de ser polêmico, eu acho que depois sim. Mas, porque senão você teria uma concorrência desleal, tal, mas a gente está vendo algumas movimentações disso em outras discussões do direito, associações que tinham, por exemplo, no caso do IPI para revenda de produtos importados, eles estão brigando que eles podem continuar com o direito. Mas eu acho arriscado. Acho que em algum momento o Supremo vai falar assim, não. Depois que transitou em julgado a decisão que disse que é constitucional, vai ter que pagar. Mas eu acho que o antes não tem jeito. Perfeito. Não pode cobrar. O Alexandre fez uma pergunta aqui. O lucro presumido é preferível pelas franqueadoras em comparação ao lucro real, somente por causa das alíquotas do PIS/COFINS ou há outras implicações? Não, eu acho que é pelo todo. Na verdade, o lucro presumido... Olha, vamos voltar. Eu acho que se a franqueadora, ela mesma produziu bem, e esse bem que ela vende para as franqueadas não tiver uma lucratividade, menor que 8%, né? Aí é melhor estar no lucro real. Só que o que eu quis dizer é o seguinte, só que não olhe só o 8%, vê se na alíquota do PIS/COFINS você vai conseguir também se creditar tanto que a alíquota final e real do seu negócio seja igual ou menor a 3,65. É essa conta que tem que ser feita. Sem contar que o lucro presumido é muito mais fácil de apurar do que o lucro real. Então, a apuração, você vai pagar menos valor para o contador, ele vai cobrar 1 para fazer o lucro presumido e vai cobrar 5 para fazer no lucro real. Entendeu? Por quê? Dá mais trabalho, né? Porque no lucro real todas as despesas têm que ser lançadas, todos os custos têm que ser lançados, tem uma regra para aquilo que pode ser lançado, porque não pode. Então, mas é essa conta que tem que ser feita. Normalmente, quando a franqueadora é uma franqueadora de serviços, nunca, mesmo na base presumida de 32, ela não vai, normalmente, porque o grande ganho dela está no trabalho intelectual, e, enfim, a gente, na experiência, sabe que não vai valer. Quando tem produto, e o produto tem, o ganho é muito pequeno em cima daquele produto, aí sim valeria a pena. Mas é importante ter um cálculo financeiro em cima disso. Perfeito. Bom, aqui acho que já esgotamos as perguntas do chat. Bom, eu acho que a gente pode encerrar, então. Sim. Porque, por enquanto, a gente conseguiu responder todas, né? Então, melhor... Vai que aparece uma pergunta aí cabeluda. Melhor parar enquanto dá, né? Vamos parar aí enquanto dá. Bom, obrigado. Foi excelente. Foi uma aula, na realidade, que vocês deram para a gente, para os espectadores. Obrigado, Suzy. Obrigado, Rosana. Obrigado, Eduardo. Aos espectadores daí, as perguntas. O Juliano, que sempre contribui muito pontualmente, né, Juliano? Então, eu desejo uma boa noite a todos. Passo a palavra para a Suzy, para a gente se despedir. Eu também só tenho a agradecer, foi muito gostoso, foi muito bom fazer essa parceria. Rosana, a gente já vamos estabelecer que essa parceria está para sempre. Aqui, não, já está. Jogral. E muito bom participar com o Ian, com o José Eduardo e com todos que estão nos assistindo. Agradeço bastante e que venham outras oportunidades, porque realmente foi muito bom, uma troca muito boa. Eu vou agradecer também a vocês, né? Prazer em conhecê-los, né? Bom essa proximidade das comissões, né? Que eu acredito que a gente sempre tem um assunto sempre interligado com o outro, e isso é produtivo para nós, né? Que a gente tem que estudar de novo, pelo menos para mim, tem que estudar de novo. E agradecer, então, a oportunidade, o convite de vocês, agradecer a doutora Suzy, é uma honra estar do seu lado, você é uma referência aqui para nós, né? É a nossa presidente agora da nossa comissão, então, muito obrigada, espero que eu possa ter contribuído aí com vocês, né, com a comissão de vocês e com todo mundo aí que está assistindo. Eu gostaria de deixar aqui o meu parabéns para vocês duas, foram excelentes. Ian, muito obrigado pela parceria. E é uma honra estar aqui com vocês também. Obrigado a todos que participaram também do evento. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.